Os preços dos combustíveis no Brasil saiu do controle. Em algumas regiões, a gasolina já ultrapassa níveis considerados críticos, enquanto o diesel avança rapidamente para patamares que não eram vistos desde as grandes crises globais recentes. Mas o ponto mais importante não é apenas o valor na bomba. A verdadeira pergunta é como isso está acontecendo agora e até onde isso pode chegar. Porque quando o combustível sobe, não é só o transporte que fica mais caro. O preço dos combustíveis no Brasil está totalmente fora de controle. Em São Paulo, há postos cobrando inacreditáveis R$ 9,30 por litro de gasolina. Já no Rio e em Belo Horizonte, os preços estão em torno de R$ 7,00 o litro. Estamos muito próximos do recorde histórico que aconteceu em 2022, quando a guerra da Ucrânia fez os preços dispararem. E não é só a gasolina, o diesel também subiu muito. Em poucos dias, o litro passou de R$ 5,75 para R$ 7,22, um aumento de cerca de 20% a 30%, chegando perto dos 40% em algumas regiões. Estamos quase batendo os níveis vistos durante a crise de 2022. O problema não é apenas o combustível. Uma guerra do outro lado do mundo pode chegar como uma bomba no Brasil. Quando os preços sobem, não é só o transporte que fica mais caro, o frete aumenta, os alimentos ficam mais caros e a inflação dispara. É um efeito dominó que afeta toda a economia brasileira. Tudo começa lá no Oriente Médio. As tensões na região colocam o mercado do petróleo em alerta total. O ponto mais crítico é o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Qualquer ameaça ali faz os preços dispararem. E o resultado, o barril do petróleo Brent, negociado em Londres, chegou a cerca de $115. No Oriente Médio, o preço já ultrapassa $150. Quando o petróleo sobe lá fora, o efeito chega rapidamente nos preços aqui no Brasil. Nas últimas semanas, o diesel saltou de R$ 5,75 para R$ 7,22 e a gasolina comum já se aproxima de R$ 6,65. É o pior patamar desde a crise de 2022. O governo tentou intervir, investindo bilhões em medidas para segurar os preços, como zerar o PIS, o CONFINS e dar um subsídio de cerca de 32 centavos por litro. Mas na prática, essas ações não resolveram o problema. E por que isso aconteceu? Bom, primeiro, porque o diesel usado no Brasil não é puro. É o chamado diesel B, que tem cerca de 15% de biodiesel, que é mais caro. Segundo, os governadores recusaram a zerar o ICMS, que representa cerca de 17% do preço do diesel que você vê na bomba. E terceiro, a própria Petrobras aumentou o preço das refinarias em 38 centavos por litro, praticamente anulando o subsídio federal. Ou seja, no fim das contas, o consumidor continua pagando a conta. O problema do diesel no Brasil é ainda maior do que parece. Cerca de 30% do que é consumido é importado. Se o petróleo continuar subindo lá fora, importar o diesel vai ficar cada vez mais caro. Distribuidoras importantes já estão alertando sobre o risco real de desabastecimento e, junto com isso, voltam a crescer as ameaças de greve dos caminhoneiros. Eles ainda estão em estado de greve e só adiaram a decisão de uma paralisação para a próxima semana. O diesel é combustível que move a economia brasileira. Ele faz caminhões, tratores, colheitadeiras funcionarem e garante que os alimentos cheguem aos supermercados. Quando o diesel sobe, o frete também sobe e com ele o preço da comida também. E tem outro detalhe importante: o Irã fornece cerca de 79% dos fertilizantes que o Brasil importa do Oriente Médio. Se o conflito na região agravar, o custo de produção agrícola vai aumentar também. Ou seja, transporte mais caro, produção mais cara, alimentos mais caros. Essa é a tempestade perfeita para a inflação. Em momentos de tensão global, o mundo corre para o dólar, que é considerado um porto seguro. Com isso, o dólar comercial subiu para R$ 5,30 e o dólar turismo chegou a R$ 5,52. Com o dólar mais caro, encarece ainda mais os fertilizantes, combustíveis e insumos industriais. Diante disso, o Banco Central ficou em alerta. Na semana passada, ele cortou a taxa Selic de 15% para 14,75%. Mas apesar da redução, deu um aviso importante: não vai acelerar os novos cortes.
Mas apesar da redução, ele deu um aviso importante. Ele disse que não vai acelerar os novos cortes. Isso não significa que os juros não vão cair mais, mas que o Banco Central vai acompanhar de perto a situação. E se a inflação voltar a subir, os juros podem precisar permanecer altos por mais tempo. Isso afeta diretamente os investimentos e a economia do país. A expectativa de juros altos por mais tempo deu um susto na Bolsa Brasileira. Por isso, o Ibovespa caiu cerca de 2% ontem e acumulou a quarta semana seguida no negativo. E aqui entra o ponto mais importante para quem investe. Muita gente olha para essas oscilações e não entende o que está acontecendo. Mas a lógica é simples. O mercado está tentando responder a uma pergunta. Essa alta dos combustíveis e a tensão no Oriente Médio vão atrapalhar a queda da Selic ou não? Como eu já comentei antes, a redução da taxa Selic ajuda bastante a Bolsa. Ou seja, ações e fundos imobiliários sobem. Também beneficia quem está posicionado em títulos pré-fixados ou atrelados à inflação, IPCA+, por causa da marcação a mercado. Então tudo que falamos aqui continua valendo. O ponto principal é, se o petróleo continuar subindo, o diesel também vai continuar subindo. Isso significa frete mais caro e, consequentemente, alimentos mais caros. E o resultado final, a inflação continua alta. E quando a inflação ameaça voltar, o Banco Central precisa frear os cortes na Selic. Ou seja, a queda da taxa não será rápida, vai ser devagarinho. Se a situação no Oriente Médio piorar de verdade, pode até ser que os cortes parem completamente. E isso é péssimo para quem investe em renda variável. É exatamente por isso que a bolsa está tão instável. Um dia sobe 3%, no outro dia cai 4%, e depois sobe 2%, depois cai 2%. Quando aparece um sinal de alívio no Oriente Médio, o mercado pensa, a inflação não vai piorar tanto, a Selic continua caindo e a bolsa vai continuar subindo. Mas no dia seguinte, se a tensão aumenta, foguetes, drones entram na notícia, o risco do petróleo cresce e a inflação pode disparar e o mercado muda de direção na hora. Por isso, essas oscilações intensas não significam que o mercado está louco. Ele apenas está tentando calcular um futuro muito incerto. Quem entende esse cenário consegue tomar decisões melhores. E quem não entende tende a reagir emocionalmente, comprando tudo quando sobe e vendendo quando cai. A chave é entender o que está por trás dos números e das notícias. Então presta atenção, não existe contradição aqui. Se a Selic continuar caindo, isso é bom para as ações, fundos imobiliários, títulos pré-fixados e o Tesouro IPCA. O problema é que, nesse momento, ninguém sabe até onde essa crise vai se estender, ou qual será o impacto real na inflação brasileira. Enquanto essa resposta não chegar, a volatilidade vai continuar alta. Por isso, mais do que tentar adivinhar o que vai acontecer no próximo pregão, quem investe precisa entender o cenário, porque é ele que está ditando o preço dos ativos. Embora o Brasil tenha sentido o aumento dos preços dos combustíveis desde o início da guerra, a alta aqui foi menor do que em outros países. Enquanto no Brasil os preços subiram entre 10% e 20%, nos Estados Unidos o aumento chegou a 30% ou até 40%. Mesmo sendo um avanço menor, o Brasil já percebe os efeitos da alta global. O diesel, por exemplo, subiu a ponto de gerar preocupações sobre uma possível greve dos caminhoneiros, embora essa paralisação esteja descartada. Como a maior parte do transporte de cargas no país depende de caminhões, qualquer aumento no preço do diesel acaba puxando para cima o custo de outros produtos, gerando um efeito dominó na economia. Os biocombustíveis não eliminam todos os custos trazidos pela alta do petróleo. Se o etanol ficar mais barato que a gasolina e o consumo aumentar, o preço do etanol tende a subir. Além disso, o aumento do gás natural eleva o custo dos fertilizantes, o que também impacta no setor. Por outro lado, os produtores de biocombustíveis podem se beneficiar do caos no Oriente Médio, já que a demanda por alternativas ao petróleo tende a crescer. E é justamente em momentos assim que muita gente se perde. Quando o cenário está claro, todo mundo acha que sabe investir, mas quando entram na mistura inflação, petróleo, geopolítica e juros, a maioria fica totalmente perdida. Por isso, a estratégia e conhecimento fazem total diferença. Existem formas de você tomar decisões melhores.
nesses cenários incertos. E uma delas é me seguir, porque eu sempre trago notícias de economia aqui nesse canal. E já curte esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima!